O plano de paz de Donald Trump fracassou de forma retumbante e hoje, na Tailândia, o presidente americano foi grosseiramente rejeitado. Tailândia e Camboja declararam guerra novamente, um mês após Donald Trump se gabar publicamente de ter alcançado a paz entre esses países, que estão em guerra há décadas. Mas hoje o primeiro-ministro da Tailândia declarou que não se lembra de nenhum acordo de paz do qual Donald Trump vive falando. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, tenta sem sucesso pedir paz entre as partes. Como resultado, a Tailândia realizou ataques aéreos ao longo da fronteira disputada com o Camboja, depois que ambos os lados se acusaram mutuamente de violar o acordo de cessar-fogo. Já há informações sobre mortos e feridos. E isso mais uma vez mostra que os acordos de paz firmados por Donald Trump, na verdade, valem muito pouco. Afinal, foi literalmente ontem que eu contei para vocês que no setor de Gaza também está fracassando o acordo de paz de Donald Trump. Mas ele simplesmente, ao que parece, não quer enxergar isso. Mas neste episódio, nós vamos falar com vocês sobre a nova escalada entre Tailândia e Camboja e como isso se correlaciona com as propostas de paz de Donald Trump para a Ucrânia e a Rússia. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Recentemente, Trump expressou sua opinião sobre a agenda mundial em entrevista a Político. Falando sobre as negociações para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Trump observou que a Rússia, sem dúvida, está em uma posição mais forte para negociar. Isso foi uma citação. Segundo ele, a Europa abordou de forma errada a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ainda não leu o plano de paz proposto pelos Estados Unidos da América, e então Trump declarou que Zelensky deve aceitar alguma coisa. E que a Ucrânia perdeu muito território durante a guerra, acrescentando que isso já é um sinal de derrota na guerra, com o qual é preciso simplesmente se conformar. E Trump fala abertamente que, bem, Zelensky precisa simplesmente cair na real, admitir que seu país perdeu, que a Rússia é mais forte. E ele até me diz, claro, eu respeito a luta dos ucranianos, mas no fim das contas quem vence é a força. É assim mesmo, e assim por diante. Trump destacou que desde que assumiu o cargo, ele terminou 8 guerras e afirmou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia poderia ter sido a mais fácil. Mas ela está se prolongando por causa do ódio entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o ditador careca da Rússia, Volodymyr Putin. Mas aqui surge uma grande dúvida. Será que Trump realmente terminou 8 guerras? Pelo menos uma já foi retomada novamente, e não foi hoje nem ontem, mas muito antes disso. Isso mostra que os acordos de Trump não são práticos. E hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, declarou que a Tailândia e o Camboja devem interromper urgentemente as hostilidades e voltar a cumprir o acordo que foi firmado entre eles com a mediação dos Estados Unidos. Rubio declarou que os Estados Unidos da América estão preocupados com os combates e as vítimas ao longo da fronteira entre Camboja e Tailândia. Ele enfatizou que os Estados Unidos da América exigem que ambos os lados cessem os combates e voltem a cumprir o acordo de paz. Ambos os lados devem cessar imediatamente as ações militares, proteger a população civil e retomar as medidas para reduzir a tensão, conforme estabelecido nos acordos de Kuala Lumpur. Aqui surge uma pergunta lógica. Como é possível que Donald Trump repita que ele terminou essa guerra, mas na verdade ela continua? Mas primeiro, vou chamar sua atenção para outra coisa. O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, durante uma coletiva de imprensa em Bangkok hoje, declarou que o Camboja deve cumprir todas as exigências da Tailândia e só então as hostilidades serão encerradas. Como se dissesse que não liga para essas bombas ou papéis que Donald Trump chama de acordo de paz. Ele afirma que o Camboja cumprirá nossas exigências antes de conversarmos. E foi aí que ficou óbvio que, com suas palavras vazias, Donald Trump, simplesmente minou o respeito pelas próprias palavras. Ninguém respeita essas palavras e ninguém tem medo delas. A questão é que, quando perguntaram hoje ao primeiro-ministro da Tailândia, escute, e o acordo de paz que você e o líder do Camboja assinaram na Malásia junto com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump? Então, o primeiro-ministro da Tailândia respondeu, e essa resposta foi bastante inesperada. Ele respondeu rapidamente, olha, eu já nem me lembro disso.
Tipo, que acordo de paz. E aqui vale a pena parar. Esse é um momento muito importante. A questão é que, na verdade, não houve nenhum acordo de paz. E eu vou repetir mais uma vez. Sempre peço aos meus espectadores que prestem muita atenção às definições e aos termos, especialmente quando se trata de diplomacia. Lembro que Donald Trump esteve na Malásia em 26 de outubro e lá, junto com os líderes da Tailândia e do Camboja, ele assinou um certo documento que chamou de Acordo de Paz. Mas vamos ler atentamente aqui as notícias de 26 de outubro, citação. Primeiros ministros da Tailândia e do Camboja, Anutin Charnvirakul e Hun Manet, assinaram uma declaração sobre o fim do conflito de fronteira entre os países na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático na Malásia. Isso ocorreu na presença do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que colaborou para uma solução pacífica. As partes concordaram em cessar ações militares e estabelecer boa vizinhança, conforme o acordo. A Tailândia libertou 18 prisioneiros de guerra e o Camboja começará a retirar a artilharia pesada da fronteira. A observância do cessar-fogo será monitorada por observadores da Malásia. Foi assim que a notícia soou em 26 de outubro e este é um excelente exemplo de como formulações e definições claras são importantes na diplomacia. Em 26 de outubro, Trump apresentou uma declaração à Tailândia e ao Camboja. Mas o que é uma declaração? Se você abrir um livro didático de diplomacia, a definição é basicamente essa. Declaração é uma afirmação oficial, muitas vezes solene, que proclama princípios, posição ou intenções de um Estado. Não é um compromisso, não é uma garantia, mas sim uma intenção. Ou seja, o Camboja diz que vai recuar e a Tailândia responde que não atacará, mas sem garantia, apenas intenção. E lá, geralmente separado por vírgulas, se cumprido, então isso e aqui também. No dia 8 de dezembro, a Tailândia fez ataques aéreos na fronteira com o Camboja, depois que ambos os lados se acusaram mutuamente de violar o acordo de cessar-fogo mediado por Donald Trump. Segundo relatos dos militares tailandeses, novos confrontos ocorreram em duas áreas da província mais oriental, Ubon Ratchathani, resultando na morte de pelo menos um soldado tailandês e ferimentos em outros 4. Após suas tropas serem atacadas pelo lado cambojano, o comunicado das forças tailandesas afirmou, cito, o lado tailandês começou a usar aviões para atacar alvos militares em várias áreas. O Ministério da Defesa do Camboja informou que tropas tailandesas atacaram suas posições na segunda-feira após dias de provocações em duas áreas. Eles acrescentaram que as tropas cambojanas não responderam e não caíram em provocações. O exército tailandês afirmou que os militares cambojanos dispararam foguetes de um lançador múltiplo bateria de mísseis, 21 contra áreas civis da Tailândia. Então quer dizer que ninguém recuou nada? Vale ressaltar que a Tailândia e o Camboja já disputam há mais de um século a soberania sobre áreas não demarcadas ao longo de sua fronteira terrestre. Ela se estende por mais de 800 quilômetros e essa fronteira foi mapeada pela primeira vez em 1907 pela França, quando o Camboja era sua colônia. E apesar das tentativas de resolver as disputas de forma pacífica, a tensão de vez em quando explode em confrontos armados. Por exemplo, em 2011 eles trocaram fogo de artilharia durante uma semana inteira. E agora, em julho de 2025, a guerra recomeçou. Durante 5 dias de troca de ataques com foguetes e artilharia entre os dois países, pelo menos 48 pessoas morreram e cerca de 300 mil moradores tiveram que ser evacuados temporariamente. Desta vez, o Ministério das Relações Exteriores da Tailândia declarou que exige desculpas do Camboja após acusações de instalação de novas minas, cuja explosão feriu um soldado tailandês em 10 de novembro. No dia seguinte, a Tailândia anunciou que estava suspendendo o acordo ampliado, que havia sido assinado apenas 2 semanas antes sob Donald Trump. No Camboja, afirmam que as tropas tailandesas abriram fogo em 12 de novembro perto de uma vila fronteiriça disputada, resultando na morte de uma pessoa e ferimentos em outras 3. E se você prestou atenção, percebeu que o acordo de paz, entre aspas, de Donald Trump já havia sido violado há um mês. Mesmo assim, isso não impediu Donald Trump de declarar em 9 de dezembro em entrevista ao Político que ele havia parado a guerra entre a Tailândia e o Camboja. Na verdade, ele encerrou 8 guerras ao todo.
Amigos, se vocês acham este episódio interessante, se consideram o meu trabalho necessário, podem agradecer ao nosso canal do YouTube com uma doação ou uma assinatura paga nas plataformas Patreon, Buy Me Coffee ou tornando-se membro no YouTube. Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. Está escrito lá, apoiar o canal Alexei Pichi. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso, se cuidem, tchau a todos.